É inegável que o suicídio e a loucura representam dois graves problemas que assolam a humanidade. O suicídio constitui um atentado contra as leis divinas, pois significa a fuga das responsabilidades e dos encargos da vida. É uma deserção dos compromissos assumidos antes da encarnação. Fato que demandará inapelavelmente um novo recomeço no futuro. Além de você não se isentar dos compromissos que você assumiu, você ainda vai ter que primeiro reformar. Então vocês imaginem, você se suicida, passa anos e anos ali no plano espiritual, até aquela energia toda sua acumulada ser exaurida e você ter condições de ser resgatado. Você vai ser resgatado, vai para um desses hospitais especializados em suicidas. Lá você vai ter tempo de se recuperar, entender o que fez e programar a próxima vinda, com os problemas inerentes àquilo que você fez. Quanto tempo demora isso? Para depois, então, você começar de novo do ponto que você já estava. Vocês estão entendendo o que significa suicídio? De nada adianta pôr um ponto final numa vida se a pessoa que assim procede, além de ter que expiar de maneira bastante penosa a transgressão cometida, tem que voltar à Terra em novo corpo, muitas vezes com deformidades físicas graves, para tentar novamente vencer as provas que Deus, por misericórdia, lhe concedeu. O materialismo tem sido um dos fatores que mais tem contribuído para a prática do suicídio, pois o indivíduo materialista, acreditando que tudo termina com a morte do corpo, não hesita em premeditar a fuga da vida, por julgar que isso não acarretará consequências mais graves, uma vez que tudo se dilui no nada. Então, o indivíduo materialista, ateu, que não acredita em nada disso, ele fala, bom, está uma porcaria aqui, e isso também você já pode começar a pensar na eutanásia. Né? A eutanásia. Então, muitas vezes, aquele sofrimento final do indivíduo foi algo que ele pediu, que ele solicitou lá para poder acertar problemas do passado. Mas aqui com o esquecimento você não quer ter dor, não quer sofrer, e aí então você pede para te... É um suicídio também. Hoje em dia, ninguém está dizendo que você precisa ficar sofrendo aqui. Tanto é que existe a medicina que, no final da vida, uma medicina paliativa, que vai abrandar as dores. Tem gente que toma morfina, tudo para não sentir dor. Ninguém está falando que tem que passar a dor, mas você tem que ir até o fim. Entenderam? Se você abreviar isso daí antes do tempo, você terminar antes do tempo, depois muitas vezes lá você vai ver, é como se você nadou até a praia, quando estava chegando você voltou. Então a gente não pode, então eutanásia, entra tudo nessa linha, entendeu? Tudo que acontece para a gente, o tipo de morte que nós vamos ter, tudo foi programado por nós mesmos, nós sabemos o tipo de morte. Nós, inclusive, sabemos, no plano espiritual, inconscientemente, nós sabemos a hora e o dia que nós vamos. E quando está chegando a hora, você é lembrado disso. Vocês lembram do Ayrton Senna, no dia que ele morreu no acidente? Que ele estava debruçado assim no carro, nunca tinha visto ele daquela maneira. Então, olha lá, a loucura, por sua vez, representa, em muitos casos, a consequência dos erros humanos, principalmente quando ela tem por raiz
os vícios degradantes. Então, às vezes, um indivíduo com bebida, com droga de novo, com isso, com aquilo, ele acaba entrando num quadro que vai desencadear depois um problema dessa natureza, né? Então, os vícios degradantes que afetam os sentidos, atingindo a mente, anulando a vontade, abalando a fé, solapando as convicções mais íntimas e fazendo a pessoa descambar para a doença. Em alguns casos, a loucura pode ser produzida por influenciações de espíritos vingativos. Então aí começa a entrar no capítulo das obsessões. Então nós temos, na realidade, nos hospitais psiquiátricos, né, agora isso aí já diminuiu muito porque eles praticamente acabaram com os hospitais psiquiátricos, né? O que não é lá muito adequado, porque tem casos que precisa de um atendimento ainda mais intensivo, né? Então, o que acontece? Nos hospitais psiquiátricos, nós temos muitos casos de indivíduos que, na realidade, sofrem obsessão. Então, em algumas desses cursos anteriores aqui, há muito tempo atrás, tinha uma senhora que ela tinha evidência, ela via espíritos, né? E ela já era uma senhora, quando ela era criança, isso aí acontecia, ela falou para os pais, aí começa aquela história, os pais levaram para o médico falou que aquilo era alucinação, e ela chegou a tomar eletrochoque naquela época, aí ela parou de falar que via, porque senão era capaz de matar ela, né? Então, muitos casos de loucura, que vê isso, vê aquilo, escuta a voz, eles, na realidade, estão sofrendo um processo obsessivo. E o obsessor quer exatamente isso, que vai parar lá para sofrer. Então, quando uma família, uma boa parte, tem problema, depressão, presa, então por que nessa família existe um obsessor? Nem sempre. Às vezes a loucura é consequência de coisas que foram feitas em vidas anteriores que desequilibraram o indivíduo de uma tal maneira que ele vem para cá com alguns tipos de problemas psiquiátricos, entendeu? Então, nem sempre as psicoses, os problemas psiquiátricos são consequência de obsessões espirituais. Nem sempre, tá? Mas muitos casos são consequências. Então, aí... E olha, para vocês terem uma ideia, não sei se vocês já ouviram falar no Código Internacional das Doenças, o CID, existe um CID, um Código Internacional das Doenças, um código especial para os casos de obsessão espiritual. No Código Internacional das Doenças. Cabe ao médico, deveria caber pelo menos, né, ao médico diferenciar uma coisa da outra. O que é problema psiquiátrico do que é mediunidade. O curso é abordado no curso de medicina? Não é, né? Esse que é o problema. Não é. Encarnado mesmo, encarnado, desencarnado. Você tem que... Você tem que vencer o problema, você está dizendo? Então, mas é que tem problemas e problemas, tem vários tipos de problemas. Então você tem, por exemplo, no caso das fobias... Programa na rua, tudo. Então, você tem, por exemplo, o caso das fobias, o indivíduo que tem medo disso, medo de aquilo. Então, tem medo de lugar fechado, outro tem medo de altura, um tem medo de água, né? O outro tem medo. Então, em geral, significa, em vidas anteriores, mortes relativos a isso aí. Então, aqueles que foram jogados de uma altura têm medo de altura, os que morreram afogados têm medo de água, né? Os que morreram, que foram
colocados confinados, têm medo de lugar fechado, né? Então, é interessante porque muitas vezes esses casos são resolvidos nas terapias de vidas passadas. Então, uma das indicações de terapia de vida passada é caso de fobia, porque muitas vezes você vai trazendo o indivíduo, ele recordando do que aconteceu numa vida passada, ele vê que não tem nada a ver com a vida atual e ele se livra daquela fobia. Porque não é para a gente ir lá saber por curiosidade só, não é bom fazer isso, né? Ficar sabendo da vida passada por curiosidade, porque às vezes você pode não aguentar a revelação que você vai ter. Então não é melhor ficar quietinho do jeito que está e fazer o que tem que fazer? Mas em alguns casos, então, de fobias, a terapia de vidas passadas consegue resolver problemas de fobias. Então tem casos e casos. E as drogas, remédios, tem algum, eles são um facilitador para a intervenção dos espíritos? Alguns sim. Por exemplo, ácido lisérgico, o LSD. O LSD, a pessoa que entra, porque é um alucinógeno, é uma droga que causa para a medicina alucinação. Mas muitas vezes essa alucinação é você entrar na outra dimensão. Então, alguns têm visões bonitas, vão ver alguma coisa da outra dimensão, né? Não, são coisas, né, que para ele descreve como coisas bonitas. Ele vai ver coisas que ele não vê aqui. Mas outros vão para lugares complicados e aí, então, eles são perseguidos, tem monstro, tem isso. Depende. Eu não falei para vocês que o plano espiritual ele tem cenários diferentes? De acordo, nós estamos falando do Vale dos Suicidas. Existem lugares onde se confinam os viciados em sexo, viciados em droga, viciados em fumo. Eles formam, é como aqui, você forma, a tendência é formar grupos. Grupo de sertanejo, grupo de isso, grupo daquilo, forma grupos, não é isso? Grupos de motoqueiro, então você vê todo mundo andando junto, um encontra com o outro. A nossa tendência como ser espiritual é nos reunirmos por afinidade. Várias drogas podem levar a você a... E aí é que está a questão da responsabilidade, porque é assim, o uso da droga, você sabe que aquilo é uma droga e que o uso da droga pode trazer problemas. E você vai ser responsabilizado porque você abriu espaço para que aquela situação ocorresse. Entendeu? Esse que é o fator de complicação. É lógico, de novo eu falo, tem agravantes e atenuantes. Mas o uso de drogas e de tudo mais, né, no caso das overdoses, por exemplo, muitas vezes a pessoa não estava querendo se suicidar, mas ela acaba desencarnando em função dessas drogas e é considerado como um suicídio. Mas a intenção também vale, logicamente. Aquele que deliberadamente queria botar um fim na vida e aquele que acabou, por falta de controle, ocasionando desencarne. São casos diferentes, que vão ser tratados de maneira diferente, mas consequências os dois casos vão ter. Problema você vai ter, tanto de uma maneira como de outra. Então tem drogas, sim, que acabam trazendo problemas nessa área. Vamos terminar só de ler aqui. Então, em alguns casos, a loucura pode ser produzida por influenciações de espíritos vingativos, que vêm cobrar dívidas contraídas em vidas passadas, pretendendo um ajuste de contas através de obsessões e subjugações. A resignação e a calma adquiridas na maneira de enfrentar as vicissitudes da vida terrena
Então, isso é importante, né? Quando você compreende como as coisas funcionam. Então, vamos lá. Eu sou o proprietário de uma empresa, tal, e a minha empresa acaba sofrendo um revés financeiro, econômico, eu fico com dívidas. Quer dizer, se eu me desesperar e me suicidar, né? Porque muitas vezes aquele revés, aquilo lá, foi algo que eu causei para alguém lá atrás e hoje eu estou passando pela mesma experiência. Então eu tenho que ter resignação, permanecer firme, fazer todo o possível para sair daquela situação, mas não fugir. Entenderam isso? Então, aconteça o que acontecer, quando você entende como as coisas funcionam, como a vida funciona, seja lá o que for, vamos enfrentar. Vamos tentar resolver da melhor maneira possível. Né? Mas com dignidade, com moral, não partindo para a imoralidade. Não é que eu vou roubar daqui para poder acertar lá, não é isso aí. Mas eu tenho que enfrentar aquele problema. Se aquele problema veio para mim, é porque era para mim. Não vem problema para o outro que não era para ele. É isso que nós temos que botar definitivamente na cabeça. Não existe acaso, não existe coincidência. Os problemas que ocorrem para nós. A depressão, por exemplo, é um problema, né, psicológico daquele espírito que não aceita uma determinada situação. Então você não aceita como se fosse aquela criança que diz assim, não brinco mais, eu não quero mais brincar porque você não me deu a bola, porque você não me deu isso, não me deu aquilo. Entenderam? Então, em geral, você entra em depressão porque você não aceita determinada situação. E aí, entrando em depressão, você entra em sintonia com todos aqueles encarnados e desencarnados que estão na mesma situação, potencializando o seu problema, podendo levar ao suicídio. Então nós temos que voltar na causa primeira. Por que você entrou em depressão? Porque você não aceitou uma determinada condição? Porque você foi trocada por alguém, porque você perdeu dinheiro, porque você não conseguiu aquilo que você achou que ia conseguir? Entenderam como é que é? Então, o que eu sempre digo, não existe doença, depressão. Depressão é um estado de espírito. Ansiedade, síndrome do pânico é um estado de espírito. Não tem doença. Não é como o vírus H1N1. Não é. O remédio que usa para depressão, ele não cura a depressão, ele tira o sintoma só. A depressão é você que tem que sair dela. É lógico que muitas vezes para você sair dela, você precisa da ajuda profissional, de um profissional. Mas é um estado de espírito. A situação onde você entra no estado de espírito que você não tem mais vontade de viver. Você não quer mais acordar de manhã. Você não quer comer. Você não quer se vestir. Você não quer tomar banho. Não é isso? O pessoal fica pensando mesmo no passado, né? Tem o Cássio Lambert que deu a palestra aqui, fala que a depressão é excesso de passado. Pois é, você fica vendo as coisas que você não conseguiu, que você foi isso, que você é aquilo, você não se conforma com aquela situação. É um estado de espírito. Os problemas que nós temos são estados de espírito. Eu não me conformo com determinada situação. Ou nos casos de ansiedade, né, de pânico.